Boa noite, bom dia ou boa tarde para quem está vendo a gente. Não sei a hora que você vai ouvir, não sei a hora que você vai ver, mas nós estamos no ar. Olha, 3 pessoas, por favor, se identifiquem aí, mandem suas perguntas e o Oração, Humor e Vocação está no ar, sem patrocínio, sem dinheiro e sem nada. Só aqui no sopro do Espírito Santo. E hoje, galera, hoje eu recebo uma... Nossa Senhora, ela é... Não vou elogiá-la só pelos atributos físicos, mas é uma mulher muito inteligente, bonita. O problema dela é só o gosto futebolístico, mas enfim, essa parte a gente não discute, porque ela... Cadê? Ele não está aqui ainda, mas ela escolheu a melhor profissão que tem na face da Terra. Então, eu não sou suspeito para... ele está aí. Boa noite, acompanhando ao vivo, diretamente de Belo Horizonte. Ele concorda comigo que ela tem a melhor profissão. A Elaine Silva também, Silveira também está aqui. Olha ela aí, ela dando boa noite. Dando boa noite. Quem é que está me mandando mensagem essa hora? O cara me está mandando a mensagem Feliz Páscoa agora, se bem que estamos na Páscoa. Olha, Imaculada Conceição Moreira Ramos. Quem? Minha mãe. Mamãe, oi, minha filha. Que coisa fofa. Meu Deus do céu, que coisa fofa, momento fofura. Mas então, gente, a gente está aqui com a Natália, a Nath. Para alguns, para a dona Imaculada Conceição, é conhecida como minha filha. Para alguns, eu já fiquei sabendo que é a Ná, né, de São Paulo. Para outros, é a Nath. Para outros, é a Sorriso. Para outros, é a Nath de Valença. E, enfim, tem vários e vários codinomes que se referem a essa pessoa. Olha, a Mariane também veio aqui. Mariane, queremos você aqui, hein? Eu sei que você tem experiência boa lá da Itália, hein, Mariane? Eu vou procurar o teu telefone. Não pensa que eu não vou conseguir, não. Vamos lá, então. Recebemos a Natália. Boa noite, Natália. Seja bem-vinda e muito obrigado. Boa noite, Gabriel. Boa noite, gente. Como o Gabriel falou, né? Boa noite, bom dia, boa tarde, o horário que vocês forem assistir. Natália. E aí, como é que estão as coisas aí para São Paulo? Tá frio aí em São Paulo, Natália? Porque aqui tá... Pode bater um vento que a gente já sente, né? Assim, o tempo aqui tá totalmente instável, né? A gente fica até um pouco com medo, porque o tempo muda, a gente fica meio tipo, não quero estar com Covid. O organismo sente. A rinite, a sinusite, tudo ataca. Pois é, e aliás, o único patrocínio, Natália, que nome lindo. Nath Mourão está aqui também. Mas ela tem acento, né? Só para. Tem acento, não? A Nath tem. Eu não. É tu que não tem acento, então tá. Ó, o único patrocínio que a gente tem aqui é Rinossoro. Se Rinossoro quiser patrocinar os alérgicos hoje, a gente está aceitando. Natália, vamos começar. A gente sempre começa. Eu quero testar uma coisa nova com você. A gente aqui sempre começa. O último aspecto eu te falei que era o humor. Mas chegou a Branco, mais gente boa de São Paulo aqui também. Boa noite, vai ser um arraso a live. Dou R$10. Vai ter que explicar esses termos aí. Branco, o que é isso? Você é que é a tradutora. Eu dou R$10 para quem nessa live entrar aqui e me ensinar a pronunciar o sobrenome do meio da Raíssa. Mas isso é outro papo. Natália, eu tinha te perguntado, eu já esqueci o que eu tinha te perguntado. Era sobre o frio. Você falou que ia mudar o script do humor ali. Talvez eu mude. A gente sempre fala por último do humor, e assim vai ser. Escolha um aspecto, oração ou vocação. Ai, meu Deus. Vamos com o mais difícil primeiro, vocação. Beleza. Já que eu estou podendo escolher. Já que você está podendo escolher. Natália, vamos falar então primeiro da vida profissional. O que te levou a fazer direito? Por quê? Tem uma frase que eu sempre cito, e eu citei para o Felipe, eu citei
Ontem você viu a live com o Frei Rodrigo, com o Frei Hipólito, eu citei. Para todos, geralmente eu cito porque a gente pergunta. Assim, às vezes a menina quer ser modelo, atriz, professora, né, que eu acho que é o mais comum. Mas você me contou uma vez que o seu... Eu esqueci o nome do seu pai. Mário. Seu Mário, que Deus o tenha, também está vendo esta live. Seu Mário disse para você que você tinha jeito de advogada, né, de procuradora, É, né, ele porque queria. você defendia as pessoas, né, os mais fracos, você gostava de defender. Então, Natália, o que te levou ao direito? Bora lá, então. Ai, Deus. Então, quando... o lápis de loucura, olha lá, hein, Felipe. O que que acontece? Quando eu era criança, eu era muito, tipo, defensora dos fracos e oprimidos, assim. Sempre fui muito, muito, muito falante. Então, assim, eu queria, de uma certa forma, estar na sociedade e poder fazer a diferença. E eu achava, assim, eu vislumbrava que os advogados eram pessoas que realmente estavam ali para mesmo ajudar as pessoas, né, através do estudo, através do trabalho, e poderia fazer a diferença. Então, tipo, isso vinha dentro de mim. Só que quando eu cheguei na adolescência, eu comecei a ter, tipo, uma crise, porque eu também queria fazer psicologia. E aí, basicamente, eu fiz os dois vestibulares, né? Eu fiz o vestibular de psicologia e o vestibular de direito. Eu passei para psicologia, saiu o resultado antes do direito. A gente chegou a ir, só que era em outra cidade, né? A gente chegou a ir nessa outra cidade, fizemos a matrícula e tudo bonitinho. E aí, alguns dias depois, saiu o resultado do vestibular do direito. E o direito era na minha cidade, o direito era, tipo, a gente ia ter uma bolsa, o pai teria, tipo, seria melhor para o meu pai pagar também, né? Porque eu fiz em faculdade privada. Então, a gente optou por fechar a inscrição da psicologia, né? A gente conversou, eu, meu pai e minha mãe, e aí resolvemos que seria o direito, realmente. Só que dentro do direito eu tive várias crises. Porque eu entendi que não era bem o que eu imaginava, assim, sabe? Tipo, as leis, as brechas, e também a É, galera, assim, sabe? Algumas pessoas, inclusive eu vou mandar um beijo para a galera da faculdade, se o João estiver aí. Ele falou que ele é tímido, que ele não ia falar, não. Não sei se ele veio, mas um beijo, João, se você estiver por aí. mas nunca te passou pela cabeça outra profissão que não fossem essas duas, assim, não? Ah, e é tipo, eu Olha, quero ser médica, eu quero ser dentista. eu queria ser babá. Eu queria ser babá e eu queria ser também secretária. Mas secretária, você fala, tipo, que trabalha em escritório, consultório, essas coisas assim. Isso. É porque Tá. eu gosto muito de agenda, organizar, tipo, datas comemorativas. Tipo, eu tenho agenda desde 2007, assim, sabe? Então eu sou, tipo, não, medicina não, Felipe, desculpa, não, não rolaria nunca, assim. Deixar isso pra você. Assim, eu gosto de cuidar das pessoas, mas não, assim, nesse aspecto de saúde, né? Meu cuidado é um outro campo. Olha só, a Elaine está perguntando isso aqui, ó, qual a sua vocação que você veio fazer no mundo? Você escolheu, então, aí hoje depois você, só para emendar, e você já responde para a da Elaine. É a Elaine mesmo, né? Porque a gente sabe que depois de. Enfim, você, então, foi para o direito, terminou a faculdade, e aí? E aí, qual parte? A parte de agora ou a minha vocação? Não, parte de agora mesmo. E aí, depois do direito, você foi fazer o quê? Você falou que já estagiou em vara, em procuradoria, em prefeitura, pelo que a gente já conversou. Eu estagiei no fórum, né? Estagiei Uhum. um ano no cartório, um ano no gabinete com o juiz, fazia ata de sentença, digitava, né?
participava das audiências, fiquei também 1 ano na Defensoria Pública, e fiquei por 5, 6 meses na Prefeitura, e também fui conciliadora. Assim, tipo, a primeira Sério? coisa que eu fiz na vida assim, o meu passo inicial foi ser conciliadora. Eu fui conciliadora por muito tempo, e é um serviço voluntário, né? Tipo, era mesmo para aprender. E aí a juíza, vendo o meu interesse de querer aprender, a minha disponibilidade, ela me chamou para conversar e falou: olha, quando surgiu uma vaga, você tem interesse? E eu falei: claro, meu Deus, com certeza. E assim eu comecei estagiando no cartório. E aí, 1 ano de cartório, eles me puxaram para o gabinete para ser estagiária lá. E aí foi que eu, assim, aprendi bastante coisa. Porque é muito mais prático ver o direito quando é concreto, né? Porque quando a Uhum. gente fica só na teoria, às vezes é muito abstrato, assim, tipo, É muito ruim, tinha eu não aulas gostei de do estagiário. direito que eram muito abstratas. Então, quando eu tinha a Eu, possibilidade de ver no concreto, era melhor, assim. era a vara o que você trabalhou? Eu trabalhei, quando eu estava no cartório, era vara civil, mas depois, quando eu fui para o gabinete, foi a transição, porque virou uma vara unificada, então tinha criminal e civil junto. Uhum. Nossa, eu trabalhei em cartório e eu só estagiei em vara criminal. Eu trabalhei em cartório na federal e trabalhei no gabinete da estadual. Tem essa diferença mesmo. É bem melhor trabalhar em gabinete, apesar da carga ser até um pouco mais maior, né? Porque você tem que ficar ali Mas maior? digitando, digitando. Mas maior, foi mal aí, Gi. Você tem que ficar Não, ali de boa. digitando, você tem que ficar ali digitando, digitando, digitando. E aí, às vezes, a audiência é longa, né? Às vezes você tem que ouvir, é muito legal você ouvir histórias, principalmente vara criminal, nossa, assim, é muito rico de histórias para você crescer e aprender, como também tem muita coisa triste. Mas, enfim, está rolando aqui uma disputa, olha aqui, entre o regional do Sudeste, entre o meu regional, apesar de eu estar no seu regional, o meu regional, e o pessoal de São Paulo, que acabou de responder isso aqui, ó. Natália não sai mais de São Paulo. Vai Eita, meu Deus. A chegando gente aí. tem que responder a pergunta da Elaine. Pois é. Aí, entrando nisso tudo, Natália, qual a sua vocação, Natália? O que você veio fazer no mundo? Então, vamos lá. A Natália estava falando enquanto profissional, né? Enquanto isso. Uhum. E a vocação é aquele chamado que a gente tem no nosso coração, né? Aquele algo a mais, assim, que a gente sente que é a nossa missão, o nosso propósito. Então, eu tive a honra de nascer dentro de um movimento chamado Movimento dos Focolares, que meus pais começaram como famílias novas, e depois de algum tempo eles se tornaram voluntários. Então, quando eu nasci, eles já eram voluntários. E, e me foi dado de presente, né? Porque eu nasci também num lar católico, assim, conservador, tradicional. E foi me dado sempre essa fé, né? Essa fé católica que me acompanhou, assim, com o exemplo maravilhoso da minha avó. E dentro do movimento dos focolares, a gente tem uma vocação que se chama GEM, que significa geração nova. E o que seria esse GEM? São crianças, adolescentes e jovens que estão no mundo para realmente portar essa alegria, para realmente trazer com a própria vida o que Jesus, de uma certa forma, nos ensinou e aquilo que a gente tem também hoje nos evangelhos, né? É claro que eu sou uma gente falha, assim, claro, tô Todos não. Que é passos e isso? passos e passos para É conseguir, inspiração. mas, de nada, de jeito nenhum. Mas com 15 anos, assim, porque de uma certa forma, quando você tem uma religião ou participa de algum movimento dentro da igreja, são, assim, não é sempre que acontece, né? Mas, assim, no meu caso, a minha família fez essa escolha por mim, né?
Então, com 15 anos, eu faço a minha própria escolha, né? Eu estava no primeiro ano do ensino médio e eu largo tudo para fazer uma escola de formação GEM na Mariápolis de Neta. E lá eu morei com 17 meninas, éramos 18 meninas de todo o Brasil. E ali foi a primeira eremita, claro que não, Nath. Olha, esse chat Nath, está me divertindo. E aí, ali eu tive a minha primeira, porque eu sou filha única também, né? E ali eu tive a minha primeira experiência Você de é uma filha vida em única? Eu não comunidade. sabia. Eu sou filha única. Bebezão da Não. mamãe. Ô, dona Ah, Conceição. Imaculada. No caso, a minha mãe teve mais duas crianças, só que ela perdeu, né? Uhum, Tenho dois irmãozinhos, mas são estrelinhas. uhum. Então, basicamente isso. Então, eu optei, aos meus 15 anos, viver essa vida, gente, que é ser geração nova, que é trazer o amor, assim, da forma que dá, assim, né, nos pequenos detalhes, né, no copo de água, ou numa mensagem, ou escutar. Então, assim, essa é a minha missão. E uma das coisas, assim, dentro do movimento dos focolares que muita gente da Igreja Católica fala, é o sorriso, né? E, assim, eu acredito que a minha missão realmente na Terra é sorrir. E atualmente, com o tempo de pandemia, está sendo difícil, porque eu estou tendo que sorrir com os olhos, né? Então, é um trabalho, assim, a minha missão tá um pouco meu... Gabriel, sai do celular. Não, o pessoal aqui, ó, mandando corrente. Minha avó, aniversário da minha avó, o pessoal, eu estou administrando o grupo da família. Aliás, abraço, vovó. Parabéns para a senhora aí. Respondida? Não Uhum. sei. Mas, Natália, então você decidiu ser engenheiro. Tá. Voltando só um pouco para a vida profissional. Depois que você se formou, você chegou a trabalhar. Foi logo você veio para São Paulo ou você ainda ficou em Valença? Eu ia falar Vassouras, não, em Valença. Vassouras está ali pertinho. Então, Gabriel, a faculdade, ela é 5 anos, né? A faculdade de Direito. E no meio da faculdade, como eu te falei, eu tranquei a faculdade, porque eu tive várias crises e tal, e eu fui para Lopiano, para a Itália, que Uhum. também é outro centro de formação, GEM. Só que lá, assim, aqui na Mariápolis de Neta, você tá aí? Ou travou? Uhum. Não, travou não. Tá? Tá, então tá bom. Aqui na Mariápolis de Neto, eu tive uma formação com várias culturas do Brasil. E nessa ida para a Itália, eu tive uma cultura, assim, tipo, do mundo, assim, realmente, porque morava com pessoas do mundo inteiro, realmente. E a partir de lá eu entendi que realmente eu deveria voltar e terminar o direito e fazer a diferença também com a minha profissão. E uma das causas, assim, que eu sou muito, muito apaixonada é a causa das crianças, adolescentes e jovens. Assim, eu sempre, tipo, eu fui coordenadora de jovens, eu cantei em Ministério de Música, e sempre fui muito ativa Cantou? com a juventude. Opa, esse talento a gente não sabia, rapaz. Foi Mas pouco tempo, continua. Vou foi anotar pouco até tempo. aqui depois. E aí, quando eu voltei já no nono e no 10º período para finalizar a faculdade. E, basicamente, o nono e o 10º período foi focar, assim, no meu TCC, né? E também nos estudos para a ordem. Só que quando eu me formei, em 2017, assim, eu não, assim, basicamente a faculdade concluiu-se em 2017, mas a gente só pega o diploma em 2018, né? Então, em meados, assim, de novembro de 2017, a gente foi pego de surpresa com a doença do meu pai, né? Que ele teve câncer. E digamos que o meu final de faculdade foi um pouco conturbado, assim, tipo, tentando dar conta do estágio, né? Porque eu estava na prefeitura, tentando dar conta de estar presente com meu pai, tentando dar conta de fazer um trabalho de campo, porque o meu TCC foi uma pesquisa de campo, então eu precisava de ir nos locais, conversar com as pessoas, entrevistar, depois eu precisava fazer todos os relatórios. Ah, tá, para a Itália, meu.
É porque eu fui para ficar só 6 meses na Itália, né? E aí depois eu acabei ficando 1 ano. Aí minha mãe quase infartou, né? Tá bom. Essa é outra história. Mas, então, aí quando eu saí, né, em 2018, né, quando eu peguei o diploma, basicamente eu tive que dar já ia falar italiano, Puxar o tive freio que de dar mão. uma parada, isso, porque eu precisei estar com o meu pai. Mas ao Uhum. mesmo tempo que eu estava com meu pai, né, naquele tratamento, porque o meu pai só teve 6 meses de tratamento, eu também estava tentando estudar, eu também estava, tipo, tentei a OAB, tentei concurso, e foi um desastre total, né? Porque a gente fica querendo abraçar o mundo, né? Sanguínea, Gabriel, sanguínea, você sabe. Pois é. E aí, então, e como que você foi parar em São Paulo? Tá, vamos lá, meu Deus, muitas coisas, né? Em 2019, eu fui atraída, né, para uma escola de jovens por um mundo unido, que também é nesse mesmo lugar, a Mariápolis de Neta, que também é outra vocação dentro do movimento dos focolares, mas é uma vocação mais realmente trabalho, né? Uma vocação mais social, de engajamento, de realmente, sabe, de estar mesmo aberto às questões sociais. Então, novamente, Uhum. eu saio de Valença para ir fazer essa imersão nessa escola, que tem 3 pilares, que é o estudo, o voluntariado e a convivência. O estudo e o Uhum. trabalho fica junto ali, né? Uhum. E nessa escola, eu tive a oportunidade de fazer o voluntariado no bairro do Carmo, e fiquei com as crianças, né? Eu era a tia da oficina, Uhum. e eu tentava ensinar ética, moral e assim, bons relacionamentos numa oficina de uma forma lúdica, assim, de uma forma Mas que isso as já na crianças, ONG os que você adolescentes... trabalha ou era outro projeto? Não, 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 não. Não, isso dentro da EJMU, vou chegar lá. Ah, dentro da JMU, dentro da JMU, tá. Isso, vou chegar lá. E na EJMU tem vários programas. E um dos programas são as visitas técnicas a organizações sociais. Então, eu fazia voluntariado, mas dentro do programa da EJMU, a gente ia em várias. E eu fui na Fago, que é essa organização que hoje eu trabalho, mas eu não conhecia a Fago. Então, dentro da EJMU, eu tive a oportunidade de conhecer a Fago. E em 2019, isso no primeiro semestre, né? Em julho eu voltei para casa, voltei a estudar, voltei a viver a minha vida normalmente, até que eu vi estavam, como se diz, divulgando, né, na Afago, e aquilo me interessou muito, porque eu tinha muitas vontades de vir para São Paulo, assim, conta de... Tá me escutando? Parece que Uhum. caiu. Tá dando uma travada, mas tá dando para ir. Vai, pode continuar. Tá bem. E aí, basicamente, eu tentei, assim, me candidatei para a vaga, né? Eu fiz a entrevista, tipo, primeiro tinha toda uma entrevista escrita, eu passei daquela entrevista e fui para a entrevista pessoal, só que eu pedi para ele se eu podia fazer a entrevista virtual, né, virtualmente, porque eu estava em Valença e, tipo, era aqui em São Paulo, né? E assim, foi bem interessante porque eles foram assim bem realistas comigo, né, por conta tipo da distância, se o salário ia dar para me manter, essas coisas, né? E acontece que eu não passei para essa vaga, né, que eu me candidatei. E aí, Seria a tipo, vaga, nesse tempo, você se candidatou especificamente ao quê? assistente administrativo, Uhum. é tipo assistente do gerente, assim. Sim, sim. E não deu certo. E aí, tipo, eu fiquei muito chateada. Minha mãe tá aí, ela sabe, assim, eu chorei pra caramba, eu fiquei muito decepcionada, porque, tipo, eu não passei na UAB, eu não passei nos concursos que eu tinha prestado, eu não passei nessa entrevista de trabalho, eu tinha feito uma entrevista no banco também, no Banco do Bradesco, e, tipo, eu tinha passado em quase todas as etapas, e aí, quando chegou no finalzinho, eles ligaram para mim falando que, tipo, eles preferiam uma pessoa do administrativo do que uma pessoa do direito, né? Porque já tinha competências ali, né, naquela área. Já Então, assim, ouvi tipo, bem isso.
tava dando tudo errado, assim, sabe? E aí, tipo, nossa, foi muito triste. E dentro do movimento, a gente tem uma coisa que fala que é abraçar Jesus abandonado, que seria o quê? A gente tem que tentar ao máximo internalizar a nossa dor e tentar tirar aprendizado realmente daquela dor, porque todo mundo tem cruzes. Só que a nossa cruz, ela pode ser realmente uma cruz mais leve, mas basta a gente também ter a responsabilidade, ter o carinho e o amor também, porque cada pessoa tem o seu tempo, de segurar a sua cruz e aprender também a seguir com ela, né? Uhum. Então, assim, eu tive que viver esse processo. Até que, um belo dia, eu estava. Resolvi cuidar. Eu recebi uma mensagem do pessoal da Afago falando que iria abrir uma vaga e que nessa vaga precisava que a pessoa falasse italiano, porque faria realmente essa ponte com os doadores da Itália. E se eu ainda tinha interesse e tudo mais, só que eu precisava vir a São Paulo para fazer a entrevista tete a tete, né? A entrevista Uhum. pessoal. Aí eu fiquei assim meio que mega desesperada, né? Imagina como eu vou para São Paulo para fazer uma entrevista e tipo, ai meu Deus, e se der errado, lá lá lá. Eu sou mega ansiosa, né? E no ano seguinte, né, 2020, tinha um casamento de um gen que morou comigo na Itália, o Matheus e a Vanisa, e eu viria para esse casamento. Então, basicamente, providência divina, calhou de eu conseguir resolver todas as minhas questões. Primeiro eu fui para o aniversário da Bianca, lá no Rio, para para um retiro de férias que a gente fez com alguns jovens. Depois eu vim para São Paulo para ir para o casamento. E do casamento eu consegui fazer a entrevista. E desde lá eu não voltei para casa. Isso foi em 2019. Eu já. Não, isso é 2020. Em Ah, 2020. 2019 nada deu certo, assim, só EJMU, assim. Não, brincadeira. Olha, que o pessoal aqui, engraçado que você falou de cantar e começou aqui, ó. Vou mandar, ó. Não, de forma alguma, gente. Não. Ai, Roberta! Amiga linda! Beijinho no Hugo. Ai, Senhor. Ô, Gabriel, para, vamos lá. Peraí, falta um só. Pronto. O pessoal tá falando, tá postando aí. Mas então, e aí você chegou na Fago. Hoje, o que você faz na Fago? Hoje na Fago eu sou assistente de relacionamento. Assim, não sou gerente, tá? O Gabriel Está botou o escrito lá no negócio site, errado lá. está lá no site, está lá no site. Não, mas na minha carteira de trabalho é assistente de relacionamento. Vou trocar depois. Mas eu faço toda, assim, eu auxilio, né? Eu auxilio em toda a parte da comunicação. Eu faço essa parte da, assim, os meus principais trabalhos, Páscoa e Natal, porque as crianças têm os padrinhos, que são esses doadores, que assim, em sua grande maioria, é o que sustenta realmente a Fago, né? A Fago é uma ONG que hoje recebe 280 crianças, adolescentes e jovens, numa periferia aqui de São Paulo, na Zona Sul, na Pedreira, e a gente trabalha com crianças com risco e vulnerabilidade social. Então, a gente precisa realmente de dar oportunidade para essas crianças, né? Algumas dessas crianças, elas não têm alimento em casa, então, tipo, elas vão comer na escola, elas vão comer na ONG. Algumas dessas crianças, assim, têm muita dificuldade de convivência, tem crianças agressivas, tem crianças muito levadas, tem crianças extremamente tímidas que não falam com adultos. Então, assim, a gente recebe um público muito amplo. E hoje, assim, o meu trabalho, além de ser a ponte dessas crianças aos padrinhos e doadores, é também, de uma certa forma, estar ali, conviver com eles e conhecer um pouquinho da realidade deles, né? Então, assim, eu Uhum. acho que mais do que um trabalho, eu aprendo todos os dias na função que eu desempenho, que é a função de relacionamento, e principalmente a ter calma, a aprender a usar as palavras certas, porque muitas das vezes, tipo,
não só são rosas, muitas vezes as pessoas trazem pedras e querem atirar pedras. Então, assim, tentar manter o equilíbrio, tentar manter a calma para conseguir ter aquele jogo de cintura também em relação a toda essa parte de relacionamento. Para um sanguíneo é difícil. Mas, então, é uma virtude que eu estou aprendendo. Também. Dentro disso, você falou, você já está há quanto tempo nessa função? Mais de um ano já, né? 1 ano e março, abril. Hoje é 7, 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Não te despertou interesse por outra área, não? Se não o direito? Já sim. Já? Eu estou pensando assim muito. Eu até conversei com a minha mãe, tinha comentado também com alguns amigos, porque a minha prima ela falou de algumas pós-graduações e tal, e aí tem uma que é comunicação pública. E traz muito esse vínculo do terceiro setor, e de uma certa forma também o direito está ali incluso, porque o direito necessita muito da comunicação, e eu tenho muita vontade, assim, de explorar esses campos, sabe? Tipo, eu gosto muito de trabalhar com crianças e adolescentes, assim, num futuro talvez eu faça um concurso, alguma coisa do tipo, para trabalhar com um pouco mais de estabilidade e tal, mas a comunicação também é outra coisa, assim, que cada dia mais eu vejo que me requer, sabe? Que, tipo, eu preciso aprender, eu preciso aprender, eu preciso me aprofundar, e isso, assim. E nessa pandemia tem sido difícil o trabalho de vocês lá, com as doações, o intermédio? Vai voltar, vai voltar. Deu uma travada. Espera aí. Vamos lá. Voltei? Voltou. Tá voltando, voltou. Voltei? Oi, gente. Não, sacanagem. Mas, sério agora. Na pandemia do ano passado, 2020, quando estourou o pico do Covid mesmo, foi muito tempo, por conta que caiu de novo. Vamos. Gabriel? Oi, tô te ouvindo. Pode aí, tá. Agora sim, voltou. Voltou? Tá bem. Então, quando estourou o pico do Covid mesmo, né, de uma certa forma, muitos pais perderam o emprego, assim, ficou complicada a situação, a gente teve que reinventar todos os trabalhos, e também quando a gente meio que teve que fechar portas, né, de uma certa forma, a gente precisava chegar às famílias pelo menos com a refeição, né, o mínimo. Então, a gente começou com as campanhas das doações para as cestas básicas, né, então foi, assim, muito empenhativo, porque além dos nossos 80 participantes, a gente começou a ter que dar conta das famílias da comunidade. Então, no ano passado, a gente doou mais de 4.000 cestas básicas, assim, para as famílias dos nossos participantes, famílias da comunidade. Esse ano está um ano muito mais complexo, porque as pessoas não estão doando. Então, a gente só está conseguindo dar conta das famílias, né, das nossas crianças, porque realmente a gente tem esse vínculo com a prefeitura, e também porque a gente tem o vínculo dos doadores mensais. Então, assim, sem os nossos doadores, sem esses colaboradores, esses voluntários, a Afago nunca conseguiria ajudar tantas famílias e impactar também a comunidade da Pedreira, né? Então, a gente é extremamente dependente e extremamente agradecido a esses doadores. Já indo, então, para o outro lado da vocação, tem uma pergunta legal aqui. Terrível. Então, vamos lá. Ai, meu Deus. Eu sou totalmente filha, falo isso, né? Tipo, eu namorei muito tempo, eu namorei por 7 anos, e eu sempre senti realmente essa vocação ao matrimônio, né? Mas confesso que na adolescência e no meu percurso de namoro eu tive muitas dúvidas vocacionais, ser leiga consagrada, já quando eu era menor também eu já pensei em ser freira,
Mas, mas eu acredito que eu sou muito inclinada ao matrimônio. Assim, não sei o que é a vocação de Deus para minha vida, né? Tipo, se alguém vai me aturar, né? Porque minha mãe sabe, muito difícil. Mas eu tenho um coração bom. E o instinto O, materno, assim, os meus amigos sempre falaram que eu era tipo a mãezona, assim. A tiazona, mãezona, total. bem, mas você falou que já pensou em ser tipo freira, leiga consagrada, assim, essas coisas, já mesmo, ou isso foi só um en passant, assim, não? Foi. Então, eu já pensei na possibilidade, assim, em relação a dúvidas, né? Dúvidas vocacionais mesmo. Mas, tipo, eu já participo de um encontro que se chama. Hoje ele tem a roupagem de um chamado a servir, né? Que é um encontro Uhum. que fala sobre a vocação do leigo com focolarinos, né? E eu já tô, tipo, na terceira edição de um chamado a servir, mas já tinha participado nas edições anteriores, né? E até por enquanto tô tranquila, Deus ainda não falou, Natália, venha, de uma forma que eu deixei tudo e fui, não. Mas ele é muito, como se diz? Ele é muito envolvente, né? Então não dá para saber, né? É muito envolvente. Vai que você está indo comprar um leite, né? E aí, Ai, meu Deus. porque existe um caso muito famoso dentro do nosso universo que levou a gente, né, a estar aqui. Vai que você vai comprar um leite aí, sei lá, né? É isso, Natália. Volta que o caminho é esse. Até fiz essa brincadeira no grupo lá. Então, eu não bebo leite, né? Então, eu vou ter que comprar leite para outra pessoa. Não, Pão, sacanagem, tá? Caramba. pão, essas coisas. Natália, você falou muito da sua vocação. Mas para você chegar a essas decisões de faculdade, de profissão, de tomar a decisão de sair de casa, né? De deixar sua mãe e vir para uma cidade que, embora seja conhecida, você é algo muito novo para a pessoa. Nada disso se faz para a gente que acredita em Deus sem Ele. Para isso, você tem que conversar com Ele. E aí Eu eu te quero pergunto, falar com Deus. assistiu mesmo. Ainda bem que eu não vou botar aqui a música, porque senão a ECAD pode bater aqui e aí eu estou sem dinheiro para pagar os autorais aqui para o Gilberto Gil. Mas essa música fala muito do desamarrar, né? Da pessoa soltar-se. Né? Porque não adianta de nada você chegar, Deus, 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 pela tal, e aí ele não é assim. Né? As pessoas têm uma mania de humanizar a lógica divina. Por isso que dizem que Deus escreve certo por linhas tortas. Isso é um ditado tão bobo que, enfim. Existe um modo, a Natália tem, como eu perguntei para o Felipe, o modo filipiano, ele vai lembrar disso bem, ou eu já perguntei para as outras pessoas. A Natália tem um modo dela, não é para a pessoa copiar, mas como que a Natália conversa com Deus? Ontem você viu o que o Frei falou, né, de contemplar a natureza, de, enfim, etc e tal. Como que você faz? Eu me senti totalmente pelo que ele falou, porque a gente tem jeitos de falar com Deus bem semelhantes, assim. Eu fiquei muito feliz porque ele era franciscano. E assim, eu sou apaixonada pelos franciscanos também. Mas a forma de Natália falar com Deus, assim, como eu te falei, eu nasci num lar católico, né? E a minha mãe me apresentou as orações, assim, tipo, quando eu era criança, a gente sentava na cama, pegava o livrinho de orações e rezava. Sim, na vida, né? Tipo, eu aprendi assim. Só que com o tempo a gente vai, pela loucura do dia a dia, a gente vai sendo consumido realmente, né? Nesse quesito oração. E hoje em dia eu não
participo de missas diárias, mas já tive a oportunidade, algumas fases da minha vida, de ter essa possibilidade de missas diárias. No momento da missa é um momento, assim, muito presencial, né? É um momento muito sagrado, o sacrifício, né? De você poder realmente despojar a tua vida naquele sacrifício ali, que é o corpo e o sangue de Cristo, né? Uhum. Mas também eu tenho muita dificuldade por exemplo, com o terço, né? Que é uma oração totalmente repetitiva. E, assim, como eu sou uma pessoa ansiosa, assim, eu rezo o terço, não todos os dias também, mas eu tenho um pouco de dificuldade. Hoje, o método Natália de rezar é, assim, na manhã, na parte da manhã, antes de eu ir para o trabalho. Quem me ensinou isso foi a Bianca, não sei se ela ainda está por aí, mas a Bianca que me ensinou isso. Ela fala que a gente precisa de um momentinho nosso, sabe? Nosso com Deus, e a gente para e fica. E na parte da manhã eu tenho que beber, atualmente eu tenho que beber chá de manhã, e aí eu pego o meu chá, vou para a janela e converso com Deus, aqueles minutinhos ali que eu tô tomando meu chá. E vou falando tudo, assim, sabe? Eu realmente trago todas as coisas, assim, eu trago as pessoas que me pediram oração, eu trago a situação atual do mundo, é, eu trago as minhas necessidades, as necessidades da minha família, o discernimento que a cada dia eu procuro. E esse é o meu momento de falar com Deus. Mas eu e Deus também, eu e Jesus, né? Eu e Jesus, a gente bate um lelo bem legal, ele é meu brother, assim. E sempre que, tipo, alguém manda uma mensagem de oração por conta disso, daquilo, a Raíssa, a Mari, que estão aí, elas, como é que é esse esquema. E, tipo, eu paro aqueles minutinhos ali, também converso com Deus, converso com Maria, e ofereço. E eu também tenho a seguinte ideia: eu posso oferecer o meu dia sempre em função daquelas pessoas que necessitam, sabe? Então, sempre eu reforço para as pessoas oferecer o meu dia, eu vou tentar fazer o meu trabalho da melhor forma possível, porque eu não posso estar em todos os lugares, né? Assim, algumas vezes acontece algumas situações que a gente queria estar com a pessoa ali, a gente queria abraçar, a gente queria, né, estar realmente dando aquele conforto. Só que a gente não pode, a gente não é Deus, a gente não é onipresente, a gente não é onisciente. Então, o que eu peço é, eu paro aqueles minutinhos e falo: Deus, eu não posso, mas você pode. Então, assim, a oração Natália é basicamente isso, assim. E aí vem essa pergunta aqui. Olha, Felipe, ele me responde. Ele me responde, assim, de formas maravilhosas, assim. Eu fico até meio assustada. Mas tem a parte que eu também fico assim, será que isso é um sinal? Manda o holofote, o outdoor, por favor, só para me entender se realmente é isso ou se eu estou viajando. Faz sentido. Às vezes eu também tenho essa dificuldade, peço esse holofote para ele. E algumas vezes ele é difícil de entender mesmo. A Bianca, que está aqui, eu não sei, ela disse que acha que é outra, mas concorda plenamente com o que você diz. Enfim, ele disse que também tem a dificuldade com o texto. Oh, chegou a Cristiane Sandy. Olha, não, quem tá aí não é a Cristiane, não, é a Raíssa. É uma pequenininha linda. Oi, Raíssa, beijo para você e para Larinha, sua irmã. Ah, olha aí o público. A tia Nath. A tia O lado Nath. tia também apareceu. A tia Nath. Ô, Natália, você falou muito da oração, a gente está no último aspecto, e um dos temas, um dos pontos, o último ponto, é o humor. Eu sempre cito isso, e uma das inspirações para mim sempre foi o Padre Léo, né? Quem ouviu o Padre Léo sabe do que eu estou falando. Mas tem vários, né? Ontem mesmo o Frei Hipólito falou Rodrigo. o Frei Juni, o Frei Rodrigo Hipólito falou do Frei Junípero, É né? o Que era Junípero. companheiro de São. Junípero. É, ele não foi ainda canonizado. Falou do bom humor, falou muito de São Francisco,
falou muito de... Enfim, a gente debateu, eu falei para ele de São Felipe Neri, que é o padroeiro dos comediantes, falei de Padre Léo e falei de São João 23, que é hoje considerado o papa mais engraçado da história. Eu falava isso até com o padre, quem quiser dar uma olhada na entrevista, que esse padre ele é um especialista em Bíblia e tal, e morou muito tempo no Vaticano, e ele tem alguns documentos que ele guardou, que ele achou interessante, São João 23, um deles, São João 23, está sendo carregado no trono papal, uma senhora inconveniente, duas, e gritam, ai, como é gordo e feio, né? Aí ele manda parar, desce, vai até elas e diz que não participou de uma eleição de Miss, né? No concurso de beleza. E a outra, ele indo visitar os amigos no hospital, bate na porta, quando a mulher, a superiora abre, diz, Papa, Santo Padre, o senhor por aqui, eu sou a superiora do Espírito Santo. Aí diz, coitado, eu sou só um vigário de Cristo. Aí sempre tinha essas tiradas. Aí, por isso que eu te pergunto, porque as pessoas olham muito por isso que eu vou te perguntar, as pessoas olham muito para o clero, ou para a santidade, como se fosse assim, algo inatingível, algo até, né, que dá medo nas pessoas, e a gente sabe que não é assim. Tá aí que era Lute para provar isso para a gente, que ela também falava da alegria do cristão, Santa Teresinha falava isso, eu não sei se foi o Felipe que me falou de Santa Teresinha também, e eu te pergunto, e o humor, Natália, nessas horas? No discernimento vocacional e na oração, na vida do cristão. E o humor? O humor é uma das virtudes que ajuda ter, assim, um cristão, ele precisa ser um cristão, ele precisa ter essa presença que contagia, né? E o humor, ele é bem diferente do sarcasmo, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado quando a gente utiliza o humor, porque às vezes a gente pode achar uma coisa muito engraçada e às vezes a gente está ferindo o nosso próximo. Então, a partir do momento que o humor começa a ferir, né, começa a ferir a dignidade da outra, esse humor, com toda certeza, não é um humor que a gente deva utilizar, né? E, assim, com toda certeza, a pequena virtude do humor é uma coisa que bastante. Adoro rir, adoro brincar, piadas e etc. Usar a comédia, assim, tá na minha vida. Para comprovar, né, teve um sanguíneo aí. Você mencionou São João Paulo II, o Felipe está falando. Alguém falou de Santa Teresinha? Quem foi que falou de Santa Teresinha? Alguém falou aí, eu não lembro quem foi. Foi o Derek que falou para mim de Santa Teresinha. Obrigado. Não, falou foi do São João Paulo II. Eu acho que foi a Regina, a Regina Tchelle. Não, a Regina falou também, mas o Derek falou também de Santa Teresinha. Ai, do cristão com coração azedo ou cheio de espinhos, alguma coisa assim. E uma coisa, Gabriel, só te interrompendo. Pode falar. O Papa fez uma visita recente e rodeando essa cidade dos focolares. E ele pede para as pessoas do movimento dos focolares nunca perder o humor, porque o sorriso e o humor são coisas que realmente aquecem o coração, e o cristão precisa ter essas virtudes, né? Então, porque a gente entende, claro, nesse momento de pandemia que a gente está passando agora, é muito difícil a gente ficar dando gargalhada, risadas, muitas vezes, tantas coisas tristes, tantas coisas difíceis, né? Só que também a gente não pode olhar com tanto pessimismo, a gente não pode ficar com a nossa cara fechada, ai meu Deus, ai mundo, um pessimismo gigantesco, né? A gente tem que ter o humor e o otimismo naquele equilíbrio, né? Com toda a responsabilidade, com toda a carga necessária que requer, né? Uhum. Você tá aí? Tô aqui sim. Deixa eu te perguntar, então, você falando um pouco disso, eu lembrei muito de uma história. Eu estava subindo o elevador com o pároco lá da igreja que eu frequento lá no Rio, o reitor do santuário, e aí ele virou para mim e falou, tem cara de que é do focolário. Eu falei, porque você vive sorrindo e contando piada aqui na igreja. É óbvio que ele já sabia, mas ele falou isso, né, que a gente tem essa marca de sempre sorrir e sempre levar, não é, a alegria
alegria para o outro. Aí ele citou alguns exemplos dos bispos que ele conheceu, que eram do movimento, e enfim. Agora vamos, Natália, para a parte final, para aquelas perguntinhas que eu te disse que ia fazer. Eu tenho algumas para fazer, mas uma pessoa me mandou um aqui logo no começo, né, quando a gente estava ainda com 20 minutos falando da vocação, e aí a primeira pergunta é essa aqui. De onde nossa entrevistada tira paz e energia para superar as adversidades nesse momento, de fim de curso, por exemplo, e a doença do seu pai? Ai, meu Deus, Felipe, olha. Vamos lá. Eu acredito muito, muito, muito fortemente que a gente fala, né, os cristãos e principalmente a gente dentro do movimento dos focolares, a gente usa o termo Jesus e meio, porque quando Jesus estava já, né, indo para a paixão dele, né, quando ele estava, tipo, indo lá, né, ele fala, tipo, para eles sempre ter a certeza que ele ia ficar com eles atentos, né, ele sempre estaria com eles, e também para que eles sempre mantivessem, né, onde um ou mais estiver reunidos em meu nome, ali eu estarei no nome dele. E eu acredito que para ter a energia, para ter a força, a gente precisa dividir as nossas angústias, as nossas dores. A gente precisa ter humildade também de saber que a gente não consegue resolver o mundo sozinho. Então, assim, eu tenho a minha família, tenho meus amigos, assim, todas essas pessoas aí que estão comentando, lindas, maravilhosas, e eu tenho uma confiança muito grande que isso é o meu sustento, que isso é a minha paz, né? E graças a essas pessoas, eu consigo seguir. E mesmo eu sendo falha, e mesmo eu errando, e mesmo eu tendo as minhas misérias, essas pessoas me amam. Então, eu me sinto muito amada e sinto muito agradecida por ter essas pessoas. São os anjos, pessoas que Deus coloca na minha vida. Uhum. Natália, se você olhasse aquela pergunta que a gente sempre faz no trem para quando tem convidado, se você olhasse para trás hoje, com seus 20 e poucos anos, e chegasse para a Natália... Não quis falar o exato, mas... Não tem problema. Se você, a Natália de 27 anos hoje, 10 horas... Ai, meu Deus, travou. Olhasse para lá, claro. Obrigado, hein, Claro? Vai chegar no ouvido da Claro, porque o Google tudo ouve, então, essa internet... Claro, obrigado aí pela força. Se a Natália de 27 anos hoje, quando deitasse, Deus chegasse para você e te mostrasse você com 14, 13 anos, a menina que você falou, a pequena, que eu esqueci o nome, está te mandando um beijo e disse que vai mandar um beijo para a Lara também. Se você chegasse para você, com 13 anos, 14, aquela quando está desenvolvendo, a menina está discernindo, o que você falaria para você? Calma, filha, a tua vida não é essa caixinha que você está construindo na sua cabeça. Nada vai sair de acordo com o que você planejou. Então, menos ansiedade, vai com calma e faça tudo o que você tem para fazer. Assim, não me arrependo de nada do que eu fiz. Não, pera, tem umas coisas que a gente fica pensando, caraca. Mas tá. Mas tá, vamos lá. Vai com calma, filha, porque o Felipe tá comentando aí várias coisas, eu sou o oposto dele, ele é o oposto da mansidão, da tranquilidade, eu sou a agitação em pessoa. O Felipe, quando nasceu, era uma madeira de maracujá para ele, um menino muito calmo. Fleumático, Gabriel, fleumático. É porque eu não lembro muito. Fizeram o teste comigo aí, deu sanguíneo, aliás, enfim... Então, é a sua cara mesmo. Eu não lembro muito das características. A Natália falaria para ter menos ansiedade. A Natália tem algum santo de devoção? Cara, eu vou ser repetitiva, porque quase todas as pessoas que eu assisti falaram dela, maravilhosa, linda, Nossa Senhora Aparecida, é assim, primordial na minha vida, né? Mas eu tenho mais 2 santos, assim, que me acompanharam
Oi, João! Que legal! Corajoso. Eu tenho mais dois santos que tem o nome do meu amigo que acabou de escrever, que é São João Batista, porque fui da minha primeira Eucaristia, Crisma, foi sempre na... Gabriel, você tá aí? Tô ouvindo, tô ouvindo. Ah, tá. Porque você dá umas paradas, assim, aí eu fico meio tipo, tô falando assim. São João Batista, né, porque ele é, assim, um poço de humildade, ele, tipo, cara, Jesus estava na barriga de Maria, Jesus estava na barriga de... já teve aquela sinergia ali, né, sensacional, e o cara fala, só vim para aplanar os caminhos, o que vem depois de mim, ele sim que vocês têm que seguir. Então, tipo, cara, ele é, assim, totalmente top. Adoro demais São João Batista. Inclusive, tenho muita vontade de botar o nome de um filho meu de João, mas isso não vem ao caso. Mas outro santo é São Sebastião, que foi guerreiro, que foi precursor, e que uma flecha não calou a voz dele, né? São Sebastião, ele foi realmente a pessoa forte, sabe? Que seguiu. Então, ai meu Deus, mas são tantos santos maravilhosos, Gabriel. Eu amo Santa Clara e São Francisco de Assis também. Toca o barco, toca o barco, toca o barco. Toca o barco. Esse povo todo aí. É difícil escolher um, né? É muito complicado. E aí até que com toda certeza, né? E desse povo todo, então, depois de você conversar com você, Deus vai te permitir fazer uma pergunta para um desses. Quem você escolheria e qual pergunta você faria? Que chegaria. Não vai ser desses santos, tá? Vai ser de Chiara Lubick. Pode ser? Pode? Vamos lá. Só não é, Aconteceu. só Tá me não é santa escutando? oficialmente. Eita, até o Murilo está aqui também. Murilo que vai estar com a gente sábado. Não percam. O grande doutor Murilo. Hello, bem-vindo. Especialista em arroz com piqui e direito. Especialista em arroz com piqui e direito trabalhista. Ele tem pós nessas duas. E canta sertanejo também, porque veio de Goiás, né? Mas enfim, pode continuar. Então, tem dois episódios na vida de Chiara Lubick que me desperta muita curiosidade e afeição, né? Que era o fundamento dos focolares, e quando ela era criança, ela estudava numa escola de freiras, e elas eram levadas a adorar o Santíssimo, né? E uma das vezes, Chiara olhou tão forte, mas tão forte para o Santíssimo exposto, que ela desmaiou. E uma outra ocasião que aconteceu também na vida de Chiara é que em 1949 ela teve uma experiência mística, que dentro do movimento dos focolares a gente chama Paraíso de 49. Então, eu acho assim que se eu tivesse a oportunidade de falar com ela, eu tipo ia pedir Chiara, detalha essa parada para mim, porque, cara, é muito sobrenatural, é muito sensação, tipo, esse contato tete a tete com Deus, esse contato tete a tete com o sobrenatural, né? Me conta mais sobre isso. Acho que seriam essas as perguntas. Tem gente aqui pedindo o Dr. Felipe parte 2. Vamos ver. Se ele aceitar, a gente topa. Só para dando um spoiler, daqui amanhã a gente tem uma live com o padre também, que foi da minha paróquia. Na sexta tem uma live com 2 gens. Eu não posso falar quem é. Uou. E no sábado, o doutor Murilo, especialista em sertanejo, arroz com piqui e direito trabalhista. Você perguntaria para a Chiara, tem alguém no mundo que te inspira ou que te inspirou? A minha avó. A minha avó, eu acho que é a minha Belas maçã, fotos, assim, da hein? vida. Ela parece cozinhar muito bem, hein, minha filha? Você põe aquelas fotos ali, acho que foi hoje que você botou um negócio que ela estava fazendo, deu até fome. A minha avó é a pessoa que mais inspira, assim, né? Ela é uma mulher, assim, sensacional, assim. Ela teve 18 filhos, são 15 vivos, né? Um é adotado.
E ela tem uma serenidade, uma, não sei, assim, um amor, sabe? A minha avó é a pessoa que mais me inspira. O que você tá rindo, É, Gabriel? não, porque eu vou te perguntar, se ela te inspira tanto assim, esses 18 também te inspira, assim, de Ah, não, repente? eu acho que isso não rola, né? Porque eu já tô numa idade, assim, meio avançada. Eu acho que perto dos 30, 35, aí não rende. É. Mas Deus que Sabe lá, sabe, Gabriel. Deus sabe que lá, sabe sabe, lá. porque travou. Existe alguém que você queria... Travou, voltou. Tá me ouvindo agora? Tô, Então, não tô. tem alguém... Não tá. Oh, Claro, obrigado pelo patrocínio da Claro Aqui, aí. No final da live, a Claro está estragando a gente. Que beleza. Carlo Acuti intercede por nós aí, que a gente já está terminando. O Santa Clara também. É, Natália, achei muito bonita sua história, muito bonita mesmo. Né? Eu pensava que a gente ia ficar 40 minutos aqui, a gente está quase uma hora, já está mais de uma hora. Eu queria te perguntar, também tem um monte de coisa que eu quero perguntar, se alguém tiver alguma pergunta, solta aí, que a gente já está no final. Você Existe alguém que você queria ter falado algo a mais e alguém que te inspirou, fora a sua avó, que você queria ter falado algo a mais e não pôde? Ou pode ainda, não sei. cara, é muito, muito louco, assim, porque o que veio no meu coração agora tinha um jovem que ele era usuário de drogas lá no bairro onde eu morei quando eu era criança, sabe? E diversas vezes eu sentia no meu coração que eu deveria ter conversado com ele, que eu deveria, tipo, não sei, sabe, ter sido amiga dele, porque a gente vivia em realidades muito diferentes. E esse jovem, ele foi morto, sabe? Ele foi morto numa favela por conta de dívida de drogas e etc. E eu não sei, isso sempre ficou no meu coração, assim, eu rezo por ele e tal, mas eu acho que eu devo rezar mais. Mas é uma coisa assim que, tipo, sempre, sempre, sempre vem no meu coração, esse jovem. Como é que é? Não, depois você fala, acho que não cabe nem falar aqui, para não expor a família dele também. Chegamos então ao final, depois de uns trancos e barrancos aí, um atoleiro. Essa internet, a gente parece que está dentro de uma Toyota, num ramal todo enlamaçado. Está horrível, claro. Tá horrível. Adoro Mas, Toyota. enfim, Vamos lá. é, tá tremendo mais do que Toyota. Aí saiu até fora do ar já. Gabriel, volta. O Santa Clara. Eu voltei, a Natália voltou também. Bom, o que eu tenho a dizer para você é muito obrigado. Muito obrigado. Desde que eu te conheci, eu bati o olho, isso não é puxa-saquismo, nem nada, mas eu disse, essa pessoa tem alguma coisa de especial. A assessoria está informando aqui que tá meio ruim para eles também. Produção, tem alguma coisa de especial. E você pode ter certeza que essa sua vontade, essa sua determinação, enfim, todas essas situações que você listou aqui são inspiração para esses 16, 17 que passaram por aqui agora e que estão aqui com a gente. Então é isso, eu tenho a agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E só um recado. Felipe, me passa o contato da Mariana aí depois, aí. Mariana, queremos você aqui. Ou Mariane. Eu tenho o contato da Mari. Mas vou falar uma coisa. Felipe, Eu quero. Felipe vai me passar o contato e a Natália também, então tu não vai escapar. Pronto. Mas deixa eu falar uma coisa, Gabriel. Eu quero muito agradecer a você também, principalmente por essa iniciativa, né? Por estar usando realmente os meios de comunicação para estar evangelizando, para estar trazendo humor,
estar conversando, né? Porque mais do que qualquer coisa é um momento da gente estar assim em família, em amigo, São João Paulo. Agora, Então, estamos bem assessorados aí. E realmente agradecer e te parabenizar por essa iniciativa, que a gente é, né? Utilizar os meios de comunicação assim de uma forma boa, né? De uma forma saudável, né? Para trazer esses momentos assim de amizade, de risadas, isso. Travando, mas tá tranquilo. Valeu, Murilo. Movimento G. falei para ele. Aliás, podia lançar essa hashtag. Vou botar depois lá no corte. É isso, obrigado. Eu que te agradeço. Já te falei quantas e quantas vezes foi a gente. Enfim, falei o que tinha que falar. Muito obrigado mesmo. Obrigado a. Como é que é o nome das duas menininhas? Que ela acabou de digitar aqui e mandar um beijo. Fica em casa, é verdade. Fica em É a casa, Raíssa fica e em a casa. Stay Larinha. home. Raíssa e A Larinha, muito Raíssa e a obrigado. Larinha. Elan, muito obrigado. Murilo também. Felipe, que esteve aí Mamãe, com a gente. beijo para Bianca. mamãe. Mamãe. Beijo para minha mamãe, para a mamãe dela também. A minha mamãe agora está ocupada, mas deu uma passada, vi um pedaço aqui. E Bianca, quem mais passou por aqui? Peraí, vamos ver. A Bianca, Felipe, A Bia, eu sua acho que mãe, a passou por aí. Raíssa, O João. João, Roberta, Natália Roberta. Mourão Natália e a Mourão, Mariane sensacional. também. Você tem que trazer a É. Natália Mourão, hein? Eu já tentei, ela que me ajuda nessas coisas. Foi, aliás, ela que me inspirou a fazer isso, mas ela não quer vir, é tímida. Ai, falei nada. Mas, enfim, antes da gente. Ai, que linda. Beijo, dona Imaculada. Antes da gente ir, você sabe como é que a gente termina, que você viu. Então, por favor, pode puxar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Unidade. Já ia falar isso. Rogai por nós, São Francisco. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tem uma última hashtag aqui que pediram para eu lançar também. Eu não entendi. Nath Mourão. Isso. Momento Xuxa agora, como o Murilo disse. Manda um beijo para minha mãe, para o meu pai, para você. É isso. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Amanhã tem mais 3 dias aí bons. Tá? Quem quiser se inscreve, aperta o sino aí. Ou ouve no Spotify, que provavelmente vai estar no Spotify amanhã já. Rafa é Rafa, né? Raíssa. Não, Raíssa é outra. Rafa e Larinha. Tem 2 Raíssa aqui. Raíssa e Lara, pode ir lá no Spotify também, que o podcast do tio está lá no Spotify também, no Google Podcast, em todas essas ferramentas de mídia. Deixem o joia, ativa o sino. Se não quiser também, não ativa. Enfim, deixa o like aí, enfim. Muito obrigado, Natália. Eu vou encerrar a transmissão, você não sai, porque senão cai. Pessoal, OHV. Agora que eu entendi o que ele disse com OHV. Eu pensei que era alguma ordem. Pensei que era alguma ordem que queria mandar. Ela já veio de semente do verbo, já vamos mandar ela para outra. Mas, enfim, são outras histórias. Muito obrigado, gente. Um abraço, um beijo, Deus abençoe e tchau. Espera aí que a gente